Boa tarde a todos. Venho aqui trazer apenas algumas reflexões sobre um problema, fazendo um pouco uma transição, provavelmente pessoal e não completamente correta, entre a situação económica e o sistema judicial que temos. Suspensos por tempo indeterminado os projetos de amanhãs que cantam, o capitalismo nos abrochou a partir de 1990 para uma nova fase progressivamente mais anti-keynesiana e tendente à total desregulação, isto é, permitindo o enriquecimento pessoal sem criação de riqueza social ou mesmo à custa da destruição da riqueza social de todos. Desregulação que conduziu aos yuppies, que faziam fortuna instantânea na especulação, e aos banksters, que passaram a fazer sistemática e empresarialmente a partir de 2000. Esta fase neolibertária do capitalismo pós-muro e pós-eleição de George W. Bush levou ao processo de desmantelamento do Estado Social e ao desvio das funções deste para o mercado e para um negócio dirigido ao lucro privado e à apropriação por privados do dinheiro e do capital do Estado, até ao profundo déficit deste e à sua eventual falência, como na Grécia, ou ao acordo de credores, como em Portugal, a Irlanda e, em breve, a Espanha. Tudo, ou muito, pela necessidade de usar o Estado o dinheiro que tem, que tinha, que teve e que teve muitas vezes de pedir emprestado, ou passou a sobrecobrar em impostos aos cidadãos contribuintes para dar aos bancos e às empresas que, com culpa ou dolo, foram colocados nessa situação de falência para ganho e enriquecimento de alguns que neles mandavam, como, a título de exemplo, o BPN e o BPP. Bancos colocados em situação de falência e que ameaçaram, com ou sem verdade, que se não lhes dessem todo o dinheiro de que precisavam para se recapitalizarem, seria todo o setor financeiro, que já haviam capturado, e toda a sociedade que entraria em colapso por efeito do risco sistémico que a sua própria falência representaria. Protegidos pela desregulamentação e pelo não funcionamento do sistema de justiça, tornaram-se, diziam e dizem, too big to fail, tendo de ser salvos à custa dos cidadãos, dos contribuintes, de quem trabalha e de quem produz. Neste contexto de luta pelo desmantelamento do Estado Social e pela apropriação desse valor por alguns, sem regras e sem restrições, o sistema judicial torna-se o instrumento e o alvo dessas lutas e a sua infiabilidade e incompetência funcional tornam-se, se é possível, ainda mais patentes. Colonizadas por interesses próprios e alheios, servindo um sistema funcionalmente mal concebido e totalmente ineficaz para dizer justiça, credivelmente e em tempo útil, as magistraturas e os seus sindicatos exprimem, a cada intervenção sua, como em cada acusação feita ou omitida e em cada sentença ou acórdão condenatório ou absolutório, a inexistência de verdadeiro Estado de Direito em Portugal. O modelo de apuramento e valoração criminal das condutas dos cidadãos, agentes económicos e políticos ou não cumpre os mínimos olímpicos de separação de poderes, de presunção de inocência, de imparcialidade na função de julgar, de responsabilização dos magistrados pelos seus atos e de participação dos cidadãos no funcionamento de um democrático sistema de justiça. As decisões muitas vezes não existem e quando chegam a existir ninguém acredita nelas e todos as sentimos injustas. Estamos tão longe de um sistema de justiça que cumpra e sirva um Estado de Direito democrático como longe estávamos do voto universal e da democracia quando, no século XIX, só votavam os homens, os proprietários, os chefes de família e os bacharéis. As reformas que necessitamos pressupõem um Estado de Direito e têm de começar por isso, no sistema de justiça, na substituição do modelo falido de justiça criminal nacional português, criado na ditadura e continuado, quantas vezes, em pior, depois dela. Na sua substituição, dizia, por um modelo assente no princípio da rigorosa separação de poderes, na sua própria interna organização e na participação dos cidadãos na administração da justiça. Tudo isto pode ser facilmente visto e lido e aprendido em países em que o sistema de justiça funciona mais do que razoavelmente e a contento de todos, e da eficiência da sociedade e do mercado, isto é, da atribuição de prémios e de castigos na sociedade de mercado em que vivemos e continuamos a viver por longo tempo. É que se não reformarmos esta sociedade, ela tornar-se-á ainda menos desenvolvida e mais iníqua, antidemocrática e injusta. Muito obrigado.